É comum ouvir as pessoas se referirem ao capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios como o poema do amor. O poema do amor é usado como um bisturi cirúrgico para ministrar a uma igreja que não tinha noção do quanto precisava entender sobre o amor. Existiam no grego 7 palavras que são traduzidas para amor. São elas: eros, filia, ludus, storge, philautia, pragma e ágape. Paulo usa a palavra ágape, um amor que não quer nada para si, mas entrega e sacrifica tudo, especialmente para indignos, culpados, inimigos, para pessoas que não podem retribuir nada nem agradecer plenamente. Este amor se origina em Deus e, para a realidade proposta em 1 Coríntios 13, só é possível vivê-lo em Deus. O mundo pode, mesmo sem o cristianismo, reproduzir caridade e disposição para ajudar. O amor ágape é concedido somente em Cristo pelo Espírito Santo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Acione o sininho de notificações para que você seja avisado pelo YouTube assim que publicarmos um novo vídeo. E também compartilhe este vídeo. Assim você estará ajudando para que outros também sejam abençoados. O caminho mais excelente. Até o capítulo 12, Paulo vem enumerando vários problemas dentro da igreja em Corinto. Para entender isso melhor, assista o vídeo que tem aqui no nosso canal com o título A Igreja em Corinto. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. E então Paulo se propõe a mostrar um caminho ainda mais excelente, como ele diz: passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 39. O caminho mais excelente é o amor. E então Paulo passa a discorrer sobre o amor no capítulo 13. O amor em relação a outros dons. Versículos 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Você sabe por que Paulo começa com o dom de línguas? Porque este era o dom mais valorizado na igreja em Corinto. As pessoas pensavam que se tivessem o dom de línguas, se tornavam alguém. E Paulo diz que o falar em línguas sem amor só produz barulho, como metais, e não presta para nada. Uma característica do culto pagão, em especial do culto aos deuses Dionísio e Cibele, era o choque e o retinir dos símbolos e o som bronco das trombetas. Até o desejado dom de línguas não era melhor que a gritaria do culto pagão se o amor estivesse ausente. Paulo não está se posicionando contra as línguas, até porque ele mesmo falava em línguas. E ele diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14, 18. E no versículo 5 ele diz: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. O amor é o caminho mais excelente que as línguas. Em seguida, Paulo fala dos dons de profecia e da fé, também muito valorizados na igreja em Corinto. Ainda que eu tenha o dom de profecia,
e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Versículo 2. Imagine ter a capacidade de prever o futuro, ter fé tão grande que transporte as montanhas. Sem amor, não é nada. Era uma igreja rica em dons e pobre em amor. No capítulo 14, Paulo volta a falar sobre os dons e os valoriza. Então não é o dom que não é nada sem amor. Eu é que não sou nada sem amor. O amor é superior ao dom da profecia, ao conhecimento, ao dom da fé. O amor é o caminho mais excelente. A questão então é um cristianismo prático, um cristianismo de ação, de doar tudo o que for possível. Com relação a isso, Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí alguém pode perguntar: doar não é importante? Não é valioso para quem recebe? E a resposta é sim. A grande questão é: o que isto significa para mim? Se o que eu faço, por mais que abençoe muita gente e que pareça altruísta para a sociedade, se não for impulsionado pelo amor ágape, que é desinteresseiro, que não espera reconhecimento, se a motivação não for o amor ágape, a doação é egoísta e, portanto, pecado. Até mesmo o martírio pode ser motivado pelo egoísmo. Pensamentos de que mais tarde poderiam ser lembrados e celebrados pelas pessoas. E aí Paulo diz: nada disso me valerá. Estes 3 primeiros versículos precisam ser levados a sério. Veja o que Paulo diz: sino que ressoa, nada serei, nada disso me valerá. Se a igreja levar a sério e praticar o amor, será que a história da igreja seria ou será diferente? Depois de falar do amor em relação a outros dons, Paulo fala das características do amor cristão, versículos 4 a 6. Agora Paulo passa a descrever o amor. Talvez alguns fiquem decepcionados com a forma simples como Paulo descreve o amor. Ele faz 2 declarações afirmativas sobre o que é o amor e depois faz 8 declarações negativas sobre o que não é o amor. A questão é que Paulo não é um filósofo com a missão de definir o amor de forma geral. Até porque estas declarações nada teriam a ver com o amor ágape. Paulo sabe que mais importante que descrever o amor ágape é se deixar ser conquistado por ele através de Cristo, pela palavra e pela cruz. Então, para o apóstolo, a questão não é definir o amor, mas apenas descrevê-lo. O que o amor faz ou não? Paulo olha para os crentes em Corinto, para suas mazelas, e os vê como representando as pessoas que ele conheceu nos mais diferentes lugares, e com isso em mente, descreve o amor mostrando que o amor nos liberta. O que o amor faz? Paulo diz: o amor é paciente. Nos relacionamos com as pessoas com base no quanto sentimos simpatia ou antipatia por elas, e estes sentimentos podem mudar constantemente. Por algumas razões, em pouco tempo já não queremos mais nada com determinadas pessoas.
E então Paulo nos diz que o amor é paciente, é longânime. As pessoas erram conosco, mas o amor ágape é paciente e longânime. Isso significa ter o poder de vingar-se facilmente e não o fazer. É como Deus age em relação aos homens. Devemos ter a mesma paciência que Deus tem para conosco. E aí Paulo diz: o amor é bondoso, ele é doce para com todos, cheio de bondade. O amor não vive a partir do outro, mas se doa a partir da riqueza do próprio amor. Não é o tipo de amor que, para sobreviver, precisa absorver as qualidades do outro, mas é o amor que jorra para o outro, que transborda para o outro, que abraça o outro, apesar de todas as suas dificuldades e incompatibilidades. E depois de falar sobre o que o amor faz, Paulo fala sobre o que o amor não faz. E Paulo diz: o amor não inveja. Tem gente que tem inveja quando os outros têm o que ele não tem. E tem gente que não deseja as coisas do outro, mas desejaria que o outro não tivesse as coisas que tem. Sabe o que é isso? Mesquinharia. E os crentes em Corinto precisavam ouvir isso porque queriam o dom, porque o outro o tinha. Ou às vezes, de forma mesquinha, poderiam não querer que o outro tivesse. Achavam que o outro não era merecedor. E Paulo diz: o amor não se vangloria. O amor está sempre mais interessado em seu próprio valor do que em seu próprio mérito. O amor se mantém humilde tendo consciência de que nunca poderá oferecer ao ser amado um dom suficientemente bom. E Paulo diz: o amor não se orgulha. Quem é realmente grande nunca pensa em sua própria importância. E aí ele diz: o amor não maltrata, ou seja, o amor não é grosseiro. O amor não procura seus interesses. O amor não insiste em seus direitos. Existem dois tipos de pessoas: as que pensam continuamente em seus direitos e as que pensam continuamente em seus deveres. Aqueles que insistem em seus privilégios e os que se lembram de suas obrigações. A maneira de pensar pode nos afastar do amor cristão. E Paulo ainda diz: o amor não se ira facilmente. Quando perdemos a calma, perdemos tudo. O homem que domina o seu temperamento pode dominar qualquer coisa. E o apóstolo nos ensina: o amor não guarda rancor. Aqui Paulo usa a palavra grega, logizestai. Este é um termo da contabilidade. É a palavra que é usada para anotar num livro o que não deve ser esquecido. E muitos fazem exatamente isso. Guardam sempre aquilo que lhe fizeram. Aprender a esquecer é uma arte, e isto é uma das grandes lições do amor cristão. O amor ágape é capaz de saber tudo sobre o mal que lhe foi praticado e ainda assim não contabilizá-lo, mas simplesmente esquecê-lo. E Paulo ainda diz: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não encontra nenhum prazer no equívoco, no engano, no erro. Muitos preferem ouvir das desgraças dos outros mais do que dos seus sucessos. É mais fácil chorar com os que choram
do que se alegrar com os que se alegram. Gostamos mais de histórias que desacreditam alguém do que das histórias que elogiam alguém. E agora Paulo fala da força do amor. No versículo 7, ele diz: o amor se alegra com a verdade. Existem momentos que não queremos ouvir a verdade. O amor ágape nos abre a mente para ouvir a verdade e para nos alegrarmos quando os outros também estão na verdade. Tem gente que ama os mexericos a respeito dos outros e ainda expõe publicamente e sem piedade os erros alheios. O amor nunca trará despropositadamente para a luz do dia os erros, faltas e equívocos dos outros. O amor prefere deixá-los em silêncio do que mostrá-los e reprová-los publicamente. E aí Paulo diz: o amor tudo sofre. O amor suporta qualquer insulto, qualquer injúria, qualquer desilusão. E Jesus é o nosso grande exemplo de tudo isso. E ele nos ensina: o amor tudo crê. Aqui tem dois sentidos. Primeiro, em relação a Deus. Crê de forma absoluta em Deus e em sua palavra. Crê que pode tomar qualquer promessa que diz, qualquer um, e dizer: isto se refere a mim. Arrisca a própria vida para afirmar a existência de Deus. Segundo, é em relação ao próximo. O amor crê o melhor a respeito das pessoas. Quando agimos com desconfiança em relação às pessoas, as fazemos indignas de confiança. Arnold, quando assumiu a direção da escola de rugby, disse que acreditaria nos alunos. Quando os alunos lhe davam uma desculpa, ele lhes dizia: isso deve ser verdade, porque eu acredito na sua palavra. Até que esses alunos chegaram à seguinte conclusão: é uma vergonha dizer uma mentira para Arnold, porque ele sempre acredita em nós. O amor sempre crê o melhor a respeito das pessoas. E aí Paulo ensina: o amor tudo espera. Jesus cria que nenhum homem é incorrigível. O amor ágape acredita que as pessoas sempre podem melhorar. O amor tudo suporta. E a palavra grega aqui usada, ela tem o sentido de suportar, de aguentar. Não é suportar passivamente, mas transformar. Suportar é permanecer por baixo dos fardos impostos ao amor. É uma atitude silenciosa, mas muito importante. George Matheson, que perdeu a vista num acidente e estava desiludido, depois de transformado pelo amor, escreveu em uma de suas orações que lhe permitiu aceitar a vontade de Deus. E disse ele: não com resignação muda, mas com alegria santa. Não só sem murmuração, mas com um canto de louvor. Depois de falar do amor em relação a outros dons e de descrever o amor, por fim, Paulo fala da supremacia do amor, versículos 8 a 13. E aí ele diz: o amor é duradouro, enquanto que a manifestação de outros dons não. E Paulo diz: o amor nunca perece, versículo 8. Paulo assinala 3 pontos finais sobre o amor cristão. Primeiro ponto: a permanência absoluta do amor, versículos 8 a 11. Quando tudo em que o homem se vangloria tiver passado, o amor ainda permanecerá, porque o amor transcende o tempo.
E o texto diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Versículo 8. Paulo não está falando sobre o amor que deve ser encontrado em Deus, mas do amor que deve ser encontrado em nós. Deus não é profecia, Deus não é falar em línguas, mas Deus é amor. 1 João 4, 8. O amor é a substância da eternidade. Portanto, se queremos a eternidade, então amemos. Falando sobre a supremacia do amor, o segundo ponto que Paulo assinala é a integridade absoluta do amor. Corinto era famosa pela manufatura de espelhos. Os espelhos eram feitos de lâmina de metal polido e que refletiam de forma imprecisa apenas o contorno da pessoa. O espelho como temos hoje só surgiu no 13º século. Deus é perfeito. Nosso conhecimento dele é imperfeito e um dia chegará à perfeição por causa do amor. A imagem do espelho era imperfeita. O conhecimento que temos de Deus é imperfeito, mas um dia o conheceremos de tal forma que nosso atual conhecimento será descartado. Então, nosso conhecimento será definitivo e integral. Ter uma visão imperfeita em um espelho de metal polido é completamente diferente de ver face a face. Paulo não está aqui menosprezando a necessidade do dom profético para os nossos dias. Só que quando nossa visão de Deus for ampliada e nossa visão for consumada da presença de Deus na criação, todas as visões proféticas se tornarão desnecessárias. Você se lembra que lá atrás Paulo falou de línguas dos anjos? Paulo não está falando de anjos que falam em línguas, até porque se fosse isso, as línguas não acabariam. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Versículo 1. O ainda é apenas para facilitar o que ele tem para ensinar e não uma realidade. O terceiro ponto que Paulo assinala é a supremacia do amor. Os três permanecem, mas o amor é o maior deles. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Versículo 13. Sabendo que tudo o mais desaparecerá, nossa fé, nossa esperança e o amor permanecerão para sempre. Fé e esperança ficarão sempre conectados ao amor. Mas mesmo que os três permaneçam conectados e para sempre, o amor tem sua supremacia sobre os outros dois. E então aprendemos que o que permanece não é o amado por nós, mas o próprio amor. Paulo via na igreja de Corinto um perigo mortal. A igreja era rica em dons espirituais, mas pobre em amor. Apesar disso, Paulo não falou nada sobre como podemos aprender a amar. Sua vida era uma demonstração disso para todos os que quisessem ver. O que Paulo espera que se torne real na vida de cada cristão é que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E o apóstolo vive esse amor do qual agora dá testemunho. E isso se tornou real na vida dele quando se encontrou com Cristo
e especialmente com o Jesus da cruz. Quando Deus lhe abriu os olhos e lhe revelou Jesus, conforme ele escreve em Gálatas 1, de 13 a 16, ele reconheceu em Jesus o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A autojustificação agora já não servia para mais nada. A cruz era para ele a demonstração do inconcebível amor de Deus, e ele estava certo de que nada mais poderia separá-lo deste amor. E estava certo também de que, com cada batimento do seu coração, deveria servir a Deus. Ele de fato estava constrangido pelo amor. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e que Deus nos capacite a amar com o verdadeiro amor que procede de Deus através do Espírito Santo. Amém.